Olá, amigos do nosso curso PJE Calc Plus. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez para mais uma aula. E nessa aula nós vamos fazer uma atualização de versão. Acabou de ser lançada a versão 2.5.6 do PJE Calc. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2020, nós estamos aqui trazendo essa atualização para você, tentando explicar aqui o que mudou nessa nova versão. Foram melhorias e algumas correções de erros, coisas muito simples que não vai interferir no cálculo em si, mas na forma de a gente realizar o cálculo. Algumas melhorias que já vinham sendo pedidas e eles agora resolveram atender. Como você sabe, para a gente baixar o sistema PJE Calc é necessário entrar no site do TRT da 8ª região. Então você digitando trt8.jus.br, você vai cair na página do TRT da 8ª região e aqui na parte de baixo tem um link que direciona para o sistema PJE Calc Cidadão. Você vai clicar nele. Para fazer a instalação da última versão, você vai clicar aqui em como instalar a versão atual. E aqui nós temos aqueles dois links para você fazer o download, dependendo do seu sistema operacional, se de 32 bits ou de 64 bits. Nós explicamos isso como faz nas primeiras aulas do curso. Nós temos essa atualização aqui, como fazer a instalação do sistema PJE Calc, que isso não mudou. Aqui na parte, nesse menu lateral aqui do lado direito, tem as novidades das últimas versões. Então, a gente clicando aqui, a gente vai ter o que mudou na versão 2.5.6. Então, foram melhorias e algumas correções, coisas muito sucintas, mas que a gente está aqui para deixar você bem atualizado, para você saber o que tem de novidade nessa última versão. A primeira melhoria é que diz que agora o sistema permite importar dados de histórico salarial, férias e faltas via arquivo CSV, como já existia no cartão de ponto. Então essa é a primeira alteração e a mais significativa dessa versão. O que significa isso? É que você vai poder agora salvar os históricos salariais no Excel e importar essas informações para dentro do PJE Calc. Isso era um pleito antigo que os calculistas faziam, porque era o PJE Calc no histórico salarial, que é a parte mais trabalhosa, tirando o cartão de ponto, o cartão de ponto é insuperável nisso, mas o histórico salarial, o cartão de ponto, ele, apesar dele ser mais difícil, ele já tem essa função de importar do Excel. Mas o histórico salarial ainda não tinha e agora sim veio, embora eu acho que eles foram muito tímidos, eles poderiam ter ido muito além, ter botado outras funcionalidades, ter inserido outras funcionalidades que ajudaria a gente na hora de realizar o cálculo. Mas enfim, o que foi que eles fizeram? Eu vou mostrar para vocês aqui agora o que foi que alterou nessa versão com relação a essa questão da importação do histórico salarial. Então, a instalação nada mudou. Você vai entrar aqui nesse link como instalar a versão atual, baixar a versão compatível com o seu computador, fazer o download, depois você vai, no lugar que você salvou, você vai clicar nesse ícone. Aqui eu tenho, por exemplo, aqui o ícone 2.5.6. Você vai clicar, ele vai descompactar, vai criar uma pastinha como essa aqui no seu computador e você vai acessar essa pastinha e clicar no ícone iniciar PJE Calc. Lembrando que se você usa constantemente o sistema PJE Calc, você deve, antes de executar a nova versão, você deve fechar o arquivo que esteja aberto, Por exemplo, se você tiver com o PJE Calc aberto aqui, você fecha e você vem aqui do lado do relógio e clica aqui no íconezinho do PJE Calc e clica em sair, E aí você está encerrando a versão que você está utilizando. Depois você vem aqui na pasta da nova instalação e clica em iniciar PJE Calc. Você deve estar pensando aí se será possível a importação dos dados da versão anterior para essa nova versão em lote. Como eu já mostrei para vocês em outras aulas, apenas copiando esse arquivo .dados. Eu fiz o teste aqui, não funcionou. Eu disse para vocês que essa atualização só vai funcionar se não houver alteração no banco de dados. E pelo jeito, nessa versão,
2.5.6, houve essa alteração, então não consegui realizar essa alteração. Isso é uma melhoria também que já deveria ter vindo há muito tempo, porque é algo muito trabalhoso você ter que sair exportando todos os cálculos e depois importar para a versão atual, né? Eles poderiam ter feito um aplicativo que fizesse essa atualização ou inserir dentro do próprio PJE Calc. Mas enfim, isso vai ficar para futuras atualizações. Então, é realizada a instalação, você vai clicar em iniciar PJE Calc e nós vamos começar por essa questão que é a mais importante para essa versão. Ele está perguntando aqui, ó, porque eu encerrei a última versão, se eu quero continuar com a mesma, eu vou dizer que sim, né, porque aqui eu já tinha instalado, já tinha feito essa operação de instalação, que é muito simples. E eu estou aqui com o sistema PJE Calc. Ele continua dando aquela mensagem, né, quando o sistema está desatualizado. Como eu acabei de instalar, né, se eu vier aqui em tabelas, correção monetária, a gente vai ver que a última tabela, né, o último mês da correção monetária aqui é bem antigo, de agosto de 2016. Então, meu sistema está desatualizado. Então, voltando aqui na tela inicial, eu criei um cálculo aqui bem simples, né, não inseri nada, basicamente cadastrei aqui algumas datas aleatórias, né, de janeiro até junho de 2018. E vamos aqui no histórico salarial, que é onde teve essa alteração, né, pontual. Não só no histórico salarial, mas também nas férias e nas faltas. Mas o que a gente clamava mais era por essa alteração no histórico salarial. Então, a gente vindo aqui em novo histórico salarial, ele já apresenta aqui na tela similar, na parte superior da tela, uma tela similar àquela que a gente tem lá no cartão de ponto, né? Eles apresentam aqui embaixo, para baixar um arquivo de exemplo, clique aqui, que é um modelo do histórico salarial para você importar. Você ainda pode criar o histórico salarial nos moldes convencionais, né? Você colocando aqui o nome do histórico salarial, né? A descrição. Você pode fazer aqui as alterações como a gente sempre fez, né? Lembrando que essa alteração aqui de fixa para variável foi da última versão. E a gente lançar aqui o período e o valor e cadastrar normalmente. Mas o que mudou aqui foi essa parte aqui em cima, que é a importação do Excel. Então nós vamos abrir aqui o modelo, clicar aqui no botão clique aqui. E ele já pergunta aqui se eu quero abrir com o Excel, né? Eu vou abrir. Pronto, ele abriu aqui no Excel o modelo e ele já traz aqui algumas colunas, né, que você deve preencher para que o sistema importe de maneira correta, né? Então você deve lançar o mês, a competência, o valor do histórico, se há incidência de FGTS, né, se o FGTS foi recolhido, são exatamente as mesmas colunas que aparecem aqui no histórico salarial. Quando você cria um histórico, por exemplo, se eu criar um histórico aqui manualmente, ele vai pedir que você preencha exatamente essas colunas aqui. Ó. Se eu marcar aqui incidência de FGTS e de contribuição social, ele gera 4 colunas, né? Incide FGTS, FGTS recolhido, incide contribuição social e contribuição social recolhida. Nas outras aulas desse curso eu mostrei como é que funciona isso aqui, quais são as utilidades desses checkboxes. Então, aqui, do jeito que ele está aqui, essa coluna, é como você vai lançar aqui no Excel. Então, você vai preencher essas 4 colunas com S ou N, de acordo com a sua conveniência. E mais o valor e a data de competência, né? As ocorrências aqui mensais. O que aqui na tela do PJE Calc exige é que o formato da data deve ser mês e ano, né? Deve ser nesse formato aqui, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. Deixa eu ver aqui a versão que eu baixei. Eu vou fazer aqui o download novamente, porque eu estava com vários arquivos aqui, eu não sei se era pronto. Esse arquivo aqui foi o que eu baixei. Tá? Eu vou salvar ele, eu não vou fazer nenhuma alteração, vou salvar como. Lembrando que esse arquivo, né, deve ser sempre salvo com a extensão .csv, ou seja, separado por vírgula. Esse CSV é um arquivo que você pode criar até pelo bloco de notas.
Então, se você pegar um bloco de notas do Windows e você inserir várias linhas separadas por vírgula, você vai conseguir importar essas informações para dentro do PJE Calc. Em cada linha, você vai separar as colunas por vírgula. Por isso que ele tem essa terminação. Então, eu vou salvar ele aqui na área de trabalho. Vou inserir, eu vou colocar o nome aqui, teste histórico. Deixar aqui tudo junto, tipo CSV, e vou salvar, tá? Não vou fazer nenhuma alteração, eu simplesmente salvei. Eu vou fechar ele aqui. Nós vamos voltar aqui no PJE Calc e eu vou tentar importar esse arquivo. Quando eu tenho já um arquivo importado, nesse caso aqui eu tenho aqui uns dados lançados, se eu for importar aqui, ele vai apagar toda essa informação aqui. Então, se você já tiver digitado um histórico e você importar dentro desse histórico um arquivo CSV, você vai perder as informações que você já lançou manualmente. Então, eu vou escolher aqui o arquivo e nós vamos procurar aqui na área de trabalho o arquivo que eu acabei de salvar. Eu acho que eu acabei não salvando. Vamos voltar aqui, vamos baixar novamente, eu vou salvar rapidamente aqui, vou abrir no Excel. Pronto, abriu aqui, vamos lá, salvar como? Salvar aqui na área de trabalho, teste histórico. Pronto, acho que agora foi. Então vamos entrar aqui, vamos procurar esse arquivo, aqui está ele, teste histórico. Vamos importar e depois que a gente importa, ele vem para cá, surge aqui o nome do arquivo, eu vou clicar em confirmar. E ele vai dar esse erro aqui exatamente com relação à data. Tá? Então, embora eu não tenha feito nenhuma alteração no modelo que eles sugeriram, quando eu importei deu esse erro aqui de data. Então, como é que a gente pode corrigir isso daqui? Eu vou abrir aqui esse arquivo novamente e aqui na coluna A, né, que é onde está dando erro lá no PJE Calc, né, porque esse formato aqui ele não está entendendo, né? Então eu vou selecionar toda essa coluna aqui, vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em formatar células. E aqui você vai clicar aqui em personalizado. Notem que quando você clica aqui em personalizado, o formato que está aqui é mês e ano, né? Mas é diferente do formato que eles estão pedindo aqui. Ó. O erro aqui diz que o formato tem que ser 2 letras, né? 2 dígitos por mês e 4 para o ano. Então aqui a gente pode fazer essa alteração aqui, onde tem aqui, você vai clicar aqui em personalizado. Tá? E vai fazer essa alteração. Vai tirar um dígito aqui, vai ficar MM/AAAA, tá? Mês e ano. E você vai clicar em salvar, em OK, e aqui você vai salvar o seu arquivo. Vamos salvar ele novamente aqui, clicar nesse disquetezinho. Vamos voltar aqui no PJE Calc e vamos tentar importar agora para ver se ele vai puxar corretamente. Então eu cliquei aqui, selecionei o arquivo e vou clicar em confirmar. E aqui está o arquivo, ele importou tudo certinho de acordo com as informações que estavam contidas lá no arquivo Excel. Então a gente vai poder fazer essa utilização de arquivos lançados no Excel. Então se você tem um histórico salarial, às vezes um cálculo que foi realizado numa planilha antiga do Excel, você tem essa informação lá, para você não ter que digitar de um por um, você vai poder fazer essas alterações. Eu disse que no início dessa aula que eles poderiam ter sido mais audaciosos, né? Poderiam ter trazido algumas outras informações, como por exemplo, algo que eu acho que faz falta é a gente poder também exportar esse histórico salarial, não só importar, né? Então a gente não tem essa possibilidade ainda de exportar um histórico que você tenha lançado anteriormente, porque às vezes você tem cálculos que você gostaria de utilizar. Outra informação que eu acho que seria relevante seria você utilizar alguma verba salarial no histórico, ou você conseguir fazer cálculos matemáticos no histórico, né? Por exemplo, você tem um histórico
lançado aqui, digamos que você quisesse multiplicar por um outro índice, por algum índice ou por algum histórico dentro dessa tela de histórico. Você consegue fazer isso lá na verba, mas não no histórico. Mas enfim, já é um avanço, né? Já é uma progressão, funcionou bem. Esse mesmo entendimento você pode aplicar aqui para a parte de faltas e férias. Ele tem essa mesma tela, tem também um arquivo de faltas e férias. Esse aqui no caso é de faltas, né, que você vai botar o período, vai inserir o período, se é justificada ou não, se vai reiniciar o período de férias e a justificativa quando é necessário. Então você vai lançar essas informações aqui também da mesma maneira e vai fazer a importação lá para o sistema PJ Calc aqui para a parte de faltas. Eu não vejo muita necessidade, salvo se o empregado tenha faltado muitas vezes, e dificilmente a gente vai ter essa informação no Excel para fazer essa importação. Então, que eu acho que é meio dispensável. Mas embora, se precisar, tá aí, né? E a questão de férias também, valem as mesmas observações. Também tem um arquivo aqui que você vai abrir e vai fazer as alterações aqui, o lançamento das férias. Eu também não vejo muita necessidade, até porque o PJ Calc ele faz as sugestões, né? Quando você lança, ele já sugere qual é o período de gozo, qual é o período aquisitivo, período concessivo. Também não vejo muita necessidade. Mas, enfim, o procedimento é o mesmo, né? O entendimento é o mesmo. Você vai preencher no Excel e vai importar para dentro do sistema PJ Calc. Então, essa foi a primeira alteração da versão 2.5.6. Agora, voltando aqui no site, vamos ver quais foram as outras alterações. A próxima melhoria, né, foi criado um novo item, a lista de itens chamado sem correção, incluído na tela de correção juros e multa e honorários. O que significa isso? Era um pedido também recorrente dos calculistas, porque existem algumas situações em que o calculista deseja fazer um cálculo sem correção monetária, sem nenhum tipo de correção. Algumas situações muito específicas, e agora o sistema PJ Calc vai atender essa demanda. Antes, a gente teria que escolher um índice, o TR, o IPCAE, ou junção de dois índices. Agora a gente pode escolher um cálculo sem correção monetária. Nós sabemos que a correção monetária é a atualização da moeda para os valores atuais. Então, se o empregado recebeu uma hora extra lá em 2015, por exemplo, ou deveria ter recebido, esse valor dessa hora extra deve ser atualizado até hoje pela correção monetária, e essa correção monetária é lançada no PJ Calc por meio de índices, né, como a TR, mas existem situações em que o calculista não deseja realizar a atualização. Então, essa opção agora, nós temos aqui no menu correção, juros e multa, o último menu aqui da aba cálculo, nós temos a opção aqui, entre os índices, aqui nós temos a opção sem correção. Então aqui você pode lançar, por exemplo, sem correção e combinar essa informação com outro índice. Então você pode lançar, por exemplo, sem correção e IPCAE a partir de 11 de 2017, se for o seu desejo. Então, o que é que o sistema vai fazer? Ele não vai corrigir. Ele deu um erro aqui porque eu estou lançando uma data superior à data da admissão, mas aqui não tem importância, só para a gente entender o funcionamento. Se você lançar aqui sem correção, ele vai calcular sem correção até, nesse exemplo aqui, até o dia 10 de novembro, e a partir do dia 11 ele vai calcular, ele vai atualizar as verbas pelo IPCAE. Então aqui essa foi a alteração, a possibilidade de a gente fazer cálculo sem correção monetária. Aqui na atualização ele fala também que essa mesma melhoria também serve para multas e honorários, né? Então, se a gente vier aqui em multas e indenizações, vamos ver aqui, informado, utilizar outro índice, e aqui tem a opção sem correção, né? Se eu lançar um valor de uma multa ou de uma indenização informado, né, eu tenho a possibilidade de não aplicar nenhum tipo de correção, mas aplicar juros de mora, por exemplo. Isso pode ser bem útil também em algumas situações. E essa mesma configuração também pode ser aplicada aqui em honorários, né? Então, quando eu clicar em honorários
e esses honorários forem informados, eu tenho a possibilidade aqui de usar um outro índice ou de não aplicar nenhum tipo de correção a essa parcela de honorários que eu esteja calculando. Então essa é a alteração bastante interessante também, que vinha sendo pedida há bastante tempo. A próxima melhoria diz que agora o sistema faz a identificação da versão do sistema em que o cálculo foi liquidado pela última vez. Isso é importante, porque se for identificado, por exemplo, algum erro na versão 2.5 que prejudique o direito do reclamante ou o direito do reclamado, o advogado vai ter como provar que aquele cálculo foi feito naquela versão e que, por consequência, ele está equivocado. Ele está com vamos dizer que o sistema tem algum bug, algum erro interno que a gente não consegue perceber facilmente, mas que é descoberto posteriormente, ou algum analista verifica isso, e tendo no cálculo a versão em que ele foi realizado, pode facilitar essa futura impugnação. Então, se a gente entrar aqui no resumo, na parte inferior da tela aqui, ele mostra o cálculo liquidado por offline, ou seja, uma versão offline, não é uma versão online do sistema, na versão 2.5.6 em 21/2/2020, às 19h42. Então, essa é também uma melhoria do sistema nessa versão 2.5.6. A próxima melhoria diz que a partir de março de 2020 a alíquota calculada é efetiva, passando faixa por faixa de acordo com o salário da contribuição em razão da reforma da Previdência. O que é isso, né? Nós sabemos que a partir agora de março de 2020 entra em vigor a reforma trabalhista e que há alteração nas alíquotas dos empregados, né? Que agora nós temos 4 alíquotas, né? Que a última alíquota é 14%. E que o cálculo da contribuição social a partir de agora é feito de uma forma diferente do que a gente estava acostumado. Agora há a progressão, né, nos mesmos moldes do que ocorre com o imposto de renda, que nós temos as alíquotas e que há uma progressão até chegar em 27%, do mesmo jeito vai ser a Previdência, né? Então, cada faixa do salarial, né, vai ser aplicado uma alíquota diferente e o sistema já está preparado para isso, para as ocorrências a partir de março de 2020. Então essa é uma melhoria automática também, não há necessidade de fazer nenhuma alteração, o sistema já vai entender. E por fim ele diz que foram realizadas algumas correções, alguns bugs que foram encontrados, né? A gente sabe que na parte de atualização de cálculo ainda tem algumas coisas meio nebulosas e eu acredito que eles tenham melhorado, né? Aqui não diz exatamente quais foram essas melhorias, mas não foram melhorias, foram correções de erros que haviam dentro do sistema PJE Calc. Ok, meus amigos? Então, para você que participa do nosso curso PJE Calc Plus, você está sempre em primeira mão, atualizado com tudo que acontece, né, com tudo que surge de novo no sistema PJE Calc. Lembrando que o nosso livro PJE Calc, Manual de Cálculos Trabalhistas com aplicação ao PJE Calc, já está à venda, tá? Já saiu a primeira edição, tá? Nós temos um site ensinoplus.com.br, que é o site da editora. Você pode adquirir seu livro lá. Se tiver esgotado, você entra numa fila de espera lá e a gente está recebendo logo novos exemplares para a gente suprir todas as demandas nesse sentido. E por falar no livro, você deve estar pensando, né? Então o livro já está desatualizado, que saiu uma versão nova, mas a atualização que saiu, né, essa atualização que eu acabei de mostrar, você pode ver que é algo muito sutil, muito superficial, que não vai mexer na estrutura do cálculo trabalhista. E esse manual, ele vai muito além de ser um manual do PJE Calc, ele é um manual de cálculos trabalhistas. Então aqui nós trabalhamos jurisprudência, nós trabalhamos a legislação, nós trabalhamos fórmulas matemáticas, nós trabalhamos conceitos, princípios de liquidação. Então ele é muito mais do que o manual do PJE Calc. Você não precisa comprar um livro, você tem essa informação no próprio manual do sistema. Aqui nós vamos além, nós trazemos exemplos práticos de cálculos trabalhistas e espero que
O objetivo desse manual é realmente auxiliar você no desenvolvimento do seu trabalho como calculista. Tá? Não é trazer doutrina inovadora, não é trazer jurisprudência, mas é mostrar o cálculo trabalhista como você nunca viu aplicado ao sistema PJE Calc. Então, se você se interessar, você entra aí. Nós vamos deixar também o link aí para você nesse vídeo, ensinoplus.com.br. E agradeço demais vocês, continuem, nós vamos fazendo as atualizações aí dos vídeos, do e-book, nós vamos fazer a atualização de todo o nosso material com base nessa última versão, para que você fique sempre atualizado. Ok? Um grande abraço para você, boas aulas e até a próxima. Tchau, tchau.